Salut! Olá, eu sou a Luma Carneiro, seja bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. E hoje nós vamos comentar a minha primeira leitura que eu me propus naquele vídeo de 12 livros para o nosso ano de 2019. Vou deixar o link lá embaixo do vídeo caso você tenha curiosidade. E foi uma releitura, na verdade, mas foi uma releitura que o livro só saiu ganhando. Eu acho incrível quando isso acontece, porque realmente a gente, ao menos eu, quando vou reler, eu tenho medo assim de, será que eu vou gostar? Será que no mínimo vai ficar no mesmo nível de interesse pra mim? E esse foi um livro que, nossa, como eu gostei. E na verdade é uma coletânea de contos do Guy de Maupassant. Desculpa o meu francês, ao longo do vídeo inteiro eu não sei quase nada de francês, mas enfim, o meu conto favorito, e sendo bastante parcial aqui, é o primeiro conto, chamado Bola de Sebo. Incrível, porque quando eu li a primeira vez eu gostei do conto como narrativa, e dessa vez assim, a minha visão explodiu, a minha compreensão desse conto explodiu, porque eu percebi que na verdade esse conto é a França, assim. Qualquer personagem ali da feita que a história engatinha é a França. O conto fala da invasão foi ótimo, da invasão prussiana na cidade de Rouen, enfim, e assim, muda toda a cidade, muda a vida de todos os habitantes dali. E alguns comerciantes, para tentarem, né, fugir ou começar a estruturar a sua fuga, eles decidem meio que se juntar e sair da cidade como comerciantes, dizendo que não, a gente precisa reabastecer e coisas do tipo. Só que assim, além desses 3 casais, né, essas 6 pessoas, a gente vai ter mais uma dupla, que é uma dupla de freiras. A gente vai ter mais a Bola de Sebo, que é um personagem feminino, e o Cordonnet, algo assim. Então são 10 pessoas fora o... Não sei se na época dá pra dizer motorista, 1880, enfim. Mas é muito a França, porque esses 3 casais, eles têm um certo casal, que é o casal Luzo, algo assim. Eu vou deixar escrito aqui na tela, porque realmente é um pouco complicado. Mas eles representam muito a burguesia da cidade. A burguesia francesa, na verdade, digamos assim, não só da cidade. A gente também vai ter o segundo casal, que é o Breville, não sei, que é o casal mais da aristocracia, né, das boas maneiras, aquela coisa toda. E temos o último casal, que eu já esqueci o nome, porque, né, francês não é comigo mesmo, que é o casal Carré, algo assim. Mas esse casal também, de uma certa forma, representa... agora já meio que uma mistura da alta sociedade e da burguesia normanda. Incrível. E aí você tem toda a França meio que reunida ali na carruagem, no carro, digamos assim. Porque além dessas 6 pessoas, a gente também vai ter essa dupla de freiras. Então, que representa a religião, os costumes religiosos. O próprio Guy de Maupassant, ele chegou a ir a um seminário, enfim, sua juventude, início da sua juventude, mas foi expulso por bons modos, digamos assim. Então ele cria essa versão mesmo. Então ele põe lá mais essas 2 freiras e o Cordonnet. E a Bola de Sebo. Só que Bola de Sebo é uma prostituta, uma cortesã, e uma cortesã conhecida. Então quando ela entra na carruagem, todo mundo já sabe que, olha, não vamos nos encostar nela, ela é uma pessoa excluída da viagem, não toquem nela. Algo assim. E aí o Cordonnet é aquele patriota, sabe? Aquele, sei lá, ele canta a Marcélia no final do conto. Realmente é muito, sabe? Ele é muito, como é que eu não é bem empolgado a palavra que eu queria dizer, mas... eu tava... A impressão que eu tenho é que a palavra saiu, mas não saiu, porque não era empolgado que eu queria dizer. Mas enfim. Então a gente tem todas essas pessoas na carruagem. Só que de repente a Bola de Sebo salva o pessoal, porque ninguém lembrou de levar comida. Então acontecem alguns imprevistos ao longo da viagem e todo mundo não tem o que comer, a não ser Bola de Sebo, que leva um verdadeiro banquete para aquele carro. O narrador vai descrevendo o que ela leva e eu vou, tipo, é possível levar isso, cara? Porque tudo isso é muita coisa. Não sei, parece que ela leva a bolsa da Hermione, assim, uma coisa bem... Uau, tipo, ninguém percebeu que aquela menina tinha comida. Tudo bem. Então ela salva, mas assim, lembra que ela é prostituta. Então, tipo, você vai aceitar a comida de uma prostituta? Naquela época, você precisa manter o seu...
assim, mesmo que fossem os burgueses, a aristocracia, a alta sociedade, seja lá o que você for, uma pessoa religiosa, né, que em tese era para aceitar, ou em tese você for hipócrita, você não aceita. E a gente vai percebendo que todos eles são hipócritas, assim, com a exclusão talvez da bola de sebo. Até as próprias freiras religiosas são hipócritas. Ninguém quer comer, só que assim, fome é uma coisa que ela vai aumentando à medida que você convive com ela. Então, assim, pouco aos poucos eles vão cedendo, alguns não cedem, mas tipo perguntam, você não quer comer e tal. Então se você disser assim, olha, tipo, é diferente dizer você pode me dar comida do que outra pessoa, sei lá, um mediador vir e dizer você não quer comer, né? Aí você parece que você não desceu tão do salto assim. Acaba que no final todo mundo come com a bola de sebo e eles precisam parar numa pousada que é governada por um soldado prussiano que de repente quer dormir com a bola de sebo para que ela possa, para que todos eles na verdade possam continuar a viagem. O único problema é que assim, ela diz não. Então todo mundo fica preso ali porque o soldado deixa bem claro. Ele chama ela à parte pra dizer isso, mas da feita que o não é óbvio, todo mundo fica sabendo. Então fica. Mas assim, o Cordonnet, que é aquele francês amante da pátria, ele tentou dormir com a bola de sebo na primeira noite. Lembra não, saiba que a bola de sebo é bonapartista e o Cordonnet é o. Gente, enfim, apoiador do rei, eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, vocês entenderam que não bate muito. Mas mesmo assim, eles não conseguem. Não passam juntos uma noite. E então, a bola de sebo continua dizendo não por algumas noites, umas 2, 3. E o que antes as outras pessoas da carruagem na primeira noite, muito bem, sabe, mantenha sua honra ou algo do tipo. Só que conforme os dias passam, todas as pessoas que são diretamente envolvidas pela decisão, pela determinação da bola de sebo de não ceder ao soldado prussiano, vão mudando o humor delas. Então elas vão de isso, muito bem, defenda a sua honra mesmo sendo uma cortesã. Vão de nós não estamos mais tão felizes com a sua determinação. Talvez nós achamos que você deva dizer sim. Por favor, diga sim. Até ao fato delas começarem a como é que eu posso dizer? A confabular, as mulheres principalmente. Ao menos é o estereótipo que as mulheres têm, né? De que elas adoram fofocar, planejar, confabular, criar intrigas. Tanto, como é que eu posso dizer? Criar quanto desatar nós, enfim. Então elas vão enveredando a bola de sebo num negócio que deixa a bola de sebo meio maluca, assim, sabe? Porque é muita pressão pra ela dizer sim. Só que o discurso que vai ser do sim, se eu não me engano, é de um homem, de um desses casais alta sociedade que vai dizer, que vai chamar ela pra conversar, mas ele cria um pouco, ele dá um tom religioso pro discurso dele, de que ela estará salvando, né, todos eles ali. E é então que ela cede e dorme com o soldado prussiano. E aí a viagem pode ter seu fluxo normal. Só que eles voltam pra carruagem e... Eu falo carruagem porque, sério, na minha cabeça eu não consigo imaginar um carro, mas pode ser que seja um carro. E quando eles voltam, agora eles já estão todos abastecidos, todos alegres, inclusive as freirinhas que também ajudaram, né? É engraçado que agora eles têm a comida, mas a bola de sebo tá chorando copiosamente, sabe? Porque, sei lá, uma coisa é você, enfim, decidir fazer o que quer com o seu corpo por N razões. Outra é você se sentir obrigado a entregar, a usar o seu corpo para isso. Então, agora a situação reverte, eles estão todos lindos e maravilhosos comendo e começam a excluir, tipo, olha, meu Deus, além de ela ser cortesã, ela deitou com um soldado prussiano, não tem como nós termos, sabe, a menor, como é que eu posso dizer, convivência. Então, esse é o final do conto. A bola de sebo chorando copiosamente num canto e todo mundo banqueteando no outro. E é incrível ver a hipocrisia de todos. As freiras bebem vinho, eu não sei se freiras podem beber vinho, mas mesmo que possam, aquele vinho da alegria, sabe? Não é um vinho só para, vou fazer tintim só com você. Esse é o meu conto favorito, porque mostra toda uma sociedade ali numa viagem. É muito legal esse conto. Mas esse conto me preparou para os outros seguintes. Eu não vou falar de todos aqui, mas mais alguns
são muito importantes, da feita que você entende um pouco o que ele usou no primeiro, ou menos no primeiro, dessa coletânea com a Bola de Sebo. Porque eu diria que o Guy de Maupassant tira sarro das tradições morais, dos costumes morais, do valor ético da coisa toda. Ele sempre usa do sexo pra matar um personagem, sabe? Pra diminuir, pra desprezar, pra depreciar um personagem. O sexo, ao menos nos contos que eu tive aqui, ele quase nunca é sinal de coisa boa. Seja com uma cortesã, com uma prostituta, seja com alguém que é meio infantil ainda. Não infantil a pessoa, mas eu digo a forma de ver a vida, obviamente. Porque ele tira sarro do sexo, ele tira sarro da própria virgindade em si também. Ele tira sarro do casamento, ele tira sarro da morte. Ele não é um sarro assim legal, é um sarro de tipo, é sério que vocês prezam isso? É uma coisa meio assim. Mas é em vários níveis que isso acontece. O meu segundo conto favorito aqui se chama O Orla, que é um conto de terror, mas é um terror assim que você não sabe até o fim direito o que causa esse terror, né? É um diário, primeiro que é um diário, literalmente são entradas de diário, então você já tem uma narração totalmente primeira pessoa, de uma pessoa que vai ficando louca, quer dizer, talvez. Eu esqueci de pegar o meu livro do Harold Bloom, O Como e Por Que Ler. Ele cita 2 contos ali do Guy de Maupassant, O Orla e A Pensão Tellier, que eu não gostei muito, eu achei bem monótono esse conto, mas ele gosta muito. Enfim, eu vou fazer um breve comentário dele daqui a pouco, mas ele fala do Orla, que é essa coisa enigmática no sentido de que você já... Ele acha pro Harold Bloom que é totalmente... como é que eu posso dizer? É uma comparação com a sífilis. O Maupassant teve sífilis, então ele acha que é a evolução da sífilis. É uma analogia, uma comparação. Eu não acho tanto assim por uma breve passagem. Mas enfim, esse cara ele começa muito bem o diário dele, mas ele vai dizendo que ele vai ficando muito... Como é que eu posso... Muito angustiado, muito depressivo. E que isso não tá fazendo muito bem a ele. Como se fosse sendo sugado a sua energia, algo assim. Então ele se afasta e vai passar um tempo com uma prima dele. E lá ele vê uma hipnose, assim, sabe? Muito convincente, assim, como é que eu posso dizer? Do doutor, do mágico, agora eu não lembro. Mas da pessoa que faz a hipnose na prima dele, dizer, você vai fazer isso, ela faz. Depois ele diz, você acorda e não vai se lembrar que eu mandei você fazer isso. E ela não lembra, realmente. Então ele volta muito impressionado pra casa dele. E quando ele chega lá, ele passa os primeiros dias muito bem. Mas depois, de novo, toda aquela sensação e todo aquele peso. Só que ele percebe, uma bela noite, que ele deixou água e leite do lado. Se eu não me engano, os morangos já estavam na primeira noite, eu não lembro. Enfim... E só o leite foi bebido. Aí, epa, tá estranho isso. Sei lá, será que fui eu? Será que eu sou sonâmbulo? Ele começa a fazer uns testes e descobre que esse ser que habita ao redor dele gosta de leite e morango. E aí ele faz se eu não tô enganada, ele faz uma outra viagem. Não lembro se tem uma terceira viagem, mas ele... Qualquer coisa, a situação dele vai se agravando muito. E ele começa a perceber... esse Orla, ele cria um nome pra ele de um ser totalmente que tem vontade própria, que ele não quer matar por matar, ele só impõe a sua presença. A ponto do autor do diário, digamos assim, vai fazendo algumas reflexões, chegando a apontar que talvez esse ser seja a evolução, seja... Sabe, nós fomos crescendo, nós somos essa pessoa. Por que nós achamos que nós paramos aqui? Por que não pode ter seres além de nós? Por que nós só acreditamos no visual? Por que não consegue ver essa pessoa? Tem uma noite em que ele simplesmente olha pro espelho e não se vê. Porque ele acha que esse ser, ele absorveu a própria imagem, né, do personagem. É muito louco. E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu ficava olhando, já na parte final do livro... Eu ficava olhando pra trás porque eu dizia, meu Deus, já preciso ter um ser desse por aqui, alguma coisa assim. E ele tem uma ideia então pra se livrar do Orla, porque ele leu que... Olha só, ele leu que o Rio de Janeiro estava noticiando, o nosso Rio de Janeiro aqui do Brasil, estava noticiando que em São Paulo, no interior de São Paulo, nas fazendas de São Paulo, muitas pessoas estavam abandonando suas fazendas, porque tinham seres ali que se alimentavam de leite e morango.
Então, tipo, uau, como assim existe esse ser aqui e esse ser lá? Por isso que eu não acredito tanto que seja só simplesmente loucura. O personagem ficou louco. Porque a gente tem essa referência, na minha opinião, gigante com algo que acontecia a milhares de quilômetros do próprio Guy de Maupassant, ou seja, do próprio personagem do conto. Então, pra mim, não é só sífilis. É claro que esse acontecimento pode levar a uma loucura, mas não é a loucura em si, é algo que leva à loucura. Então ele decide prender, porque ele percebe que esse Orla também pode ser limitado. Tipo, você pode limitar ele. Então ele acha que ele consegue prender esse Orla na própria casa e taca fogo. Só que no meio do fogo ele percebe que ele esqueceu de noticiar ou notificar os empregados que falecem. Incêndio. E de repente ele percebe que o Orla não está à solta. Então o que ele vai fazer? A feita que ele sabe que ele, digamos assim, esse Orla foi meio que importado, porque ele faz essa conexão do Brasil com o fato de, na primeira entrada do diário dele, ele tá vendo um barco, um navio brasileiro passar, e ele até saúda o barco. Ele acha que ele convidou o Orla pra, sei lá, tá lá perto dele. Então ele decide se matar, sabe? A gente não acompanha se ele realmente dá cabo de sua vida, apesar de que provavelmente sim. Mas essa é a decisão que encerra o diário. E na verdade esse conto é muito legal porque ele tem duas versões. A primeira, pelo que eu pude ler e eu não achei esse texto, é meio que uma consulta dele com psiquiatras e tal. E já nessa segunda versão, que é a do diário, é uma coisa muito mais interior, é uma coisa muito mais reflexiva e é uma coisa muito mais dúbia. Enfim. O Harold Bloom vai dizer da Pensão Tellier que é uma das poucas... É um dos poucos contos em que o sexo não significa... Lembra que eu falei do sexo antes? Ele vai dizer que sexo não é necessariamente coisa ruim nesse conto. E realmente não é uma coisa ruim, não. Eu não tinha percebido isso. Que o Tellier quebra, né? Porque eu fui, como é que eu posso dizer, emendando uma visão negativa na outra, que quando chegou no Tellier eu nem toquei que tinha quebrado isso. É engraçado. Mas é um conto super monótono que eu nem vou comentar. Eu, honestamente falando, é o maior conto daqui, eu acho. Muito provavelmente é o maior conto dessa minha coletânea. Mas, se não é o maior, tem o segundo maior, talvez, que seja o Yvette. E eu acho o Yvette muito melhor que a Pensão Tellier. Tem um aqui que se chama Monsieur Parent. E esse conto, sério, eu acho ele uma mistura... Eu li, enquanto eu li, eu digo, gente, é uma mistura de Primo Basílio com Dom Casmurro. Aí eu fui atrás, né, sei lá, das datas certinhas. O Primo Basílio foi escrito em 78, o Dom Casmurro em 1890, e esse conto, o Monsieur Parent, foi escrito em 1886. É tudo muito ali pertinho, né, alguns antes, alguns depois, mas... Sério, gente. E é uma bela junção, sabe? Aquela questão no final de Dom Casmurro, a gente encontra mesmo aqui, mas de uma forma muito mais sarcástica, muito mais sofrida, porque agora não é só mais o personagem que sofre com essa dúvida, sabe? Eu indico fortemente a leitura também, junto com Bola de Sebo e o Orla. Acho que é o meu terceiro conto favorito. Mas a gente tem também alguns outros, assim, curtíssimos, que também são muito bons, na minha humilde opinião. O Colar de Diamantes, esse eu não vou contar esse finalzinho, porque os outros eu acho que a gente meio que vai entendendo que vai chegar ali. Mas esse Colar de Diamantes é pequenininho, mas assim, o final é... as tumulares, essa coisa... Sabe que eu falei que ele desconstrói valores éticos um pouco em seus contos? Ele consegue desconstruir juntar dois pra desconstruir. Morte e sexo no conto As Tumulares. Sério, o cara vai velar alguém, vai visitar um amigo, e de repente no túmulo vizinho tem uma mulher chorando copiosamente pela perda que ela foi ali também. Eu não lembro mais se é uma perda recente dela, ou se ela só meio, sei lá, foi ali porque relembrou também. E eles se dão muito bem, se você entende o que eu quero dizer. Só que ele se afasta um pouco, porque ele percebeu que ela era meio peguenta, grudenta, sei lá. De repente, mais um tempo depois, ele volta ao cemitério, sei lá, talvez pra encontrá-la, e ela tá chorando outro túmulo com outro homem. E fica assim, será que isso é uma profissão? É um conto fantástico, assim, eu achei sensacional. E esse Em Família, ele também brinca com essa ideia da morte, que ó, esse também... muito legal, assim, a gente vê não só com a ideia da morte, mas como as pessoas lidam com a morte, ou certas pessoas lidam com a morte.
realmente muito legal. E eu recomendo tantos outros. O Porco do Morinho eu também não achei lá essas Coca-Colas todas, não. Encontro também não. O Sinal, que é o último que encerra, é engraçadinho. E tem mais uns 2 ou 3 aqui. Mas eu recomendo fortemente. Não a leitura exatamente desta coletânea, porque eu nem sei se ainda existe para venda. Mas eu recomendo fortemente. 3 ou 4 contos aqui, que é o Orla, Bola de Sebo, Tumulares. Ok, eu mesmo vou precisar de uma cola. Mas é Bola de Sebo, o Orla, algumas edições se chama Orla, enfim, Monsieur Parent, era isso que eu tava esquecendo, e Ivete. Os Tumulares é uma indicação bônus aí. Olá, tô aqui de novo só pra comentar sobre esse livro que eu comentei no vídeo anteriormente, que é o Come Porque Dê, do próprio Harold Bloom. Eu não gosto muito do ponto de vista de Harold Bloom sobre o Maupassant, porque ele compara muito o Maupassant com o Turgenev e com o Flaubert, que foi meio que o mentor pro Maupassant. Então ele vive falando assim, sei lá, 3 páginas que ele fala sobre o Maupassant, ele fala: o Maupassant é bom, mas nisso o Harold Bloom já, mas nisso o Flaubert é melhor. O Maupassant é bom nessa técnica literária, mas o Turgenev se sobressai. Acho meio despeito, assim. E não gostei muito com as opiniões exatamente que ele comenta sobre os contos. Eu não dou o braço a torcer. Por isso eu não recheei esse vídeo de comentários desse Harold Bloom pra nós. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha sido incentivado para começar a ler Guia de Maupassant. E enfim, temos outros vídeos aí no canal, não se esquece de dar a sua curtida e se você quiser, se você se interessar, se inscreva no canal. A bientôt!